Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Faculdade Censo Paulo Felipe Souza, um renomado advogado tributarista, mestre e especialista em direito tributário pelo IBET, sócio do Brasil Salomão Advocacia, professor de direito tributário na pós-graduação e graduação do IBET e um grande articulista. Olha, Paulo, eu nunca imaginei que eu ia ter o prazer de entrevistar, né? Eu falei no começo do programa que o Paulo Felipe é meu filho. Para mim é uma honra estar te entrevistando aqui hoje, principalmente por você ser um destaque, né, na área em que você atua. Obrigado, pai. Obrigado, Wellington Felipe. Para mim, a honra é toda minha, pode ter certeza. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. E hoje a gente tem a missão aqui de conversar com você que está em casa aí, para saber se você, para te ajudar a tirar dúvidas sobre a profissão do advogado, né? Vamos aqui tentar conhecer um pouco mais dessa profissão, ok? Paulo, eu começo te perguntando o seguinte: todo mundo já sonhou em ser médico e astronauta, mas por que você escolheu a advocacia? Foi amor à primeira leitura do Código Penal? Como é que foi essa história aí? Na verdade, não. Na verdade, era a dúvida, né? Muito jovem, 17 anos, perante um vestibular, acaba que a gente escolheu o direito, né? Com uma profissão muito ampla que tem possibilidade de concurso, magistério, magistratura, outros concursos. Então foi por não saber o que eu queria fazer. Essa é a grande verdade. Geralmente as pessoas falam, isso aqui é um chamado. Não, as coisas foram acontecendo. Então fiz o direito e após o direito comecei a advogar, apaixonei por essa profissão e lá se vão 15 anos já de atuação na área. De estrada, né? Na sua trajetória acadêmica, qual foi a fase mais difícil? Aquela que você, inclusive, pensou em desistir? Foi bem no início da advocacia. Acabou que eu abri o escritório próprio, recém-formado, junto com um colega de faculdade. Então foi um período árduo, difícil, aprendemos muito, mas pouca remuneração, pouco retorno financeiro. Essa foi a parte quando eu falei, poxa, será que isso é para mim? Pensei em desistir, mas logo depois eu escolhi uma especialização em direito tributário, a qual eu agradeço muito, é a área que eu exerço até hoje, né? E foi onde realmente a advocacia começou a decolar. Na verdade, todo advogado, no começo, ele é meio que um clínico geral, né? Exatamente, generalista, né? Não dava. Só aconselho a não pegar causa de família, tá, gente? Essa daí é a pior opção de todos. Mas a grande verdade é essa mesmo. No início você acaba fazendo causas cíveis, trabalhistas, surgiu um criminal, um previdenciário. É isso mesmo. A gente sempre pensa que o advogado fica o dia todo lá no tribunal, com toga, com o livro debaixo ali do braço, mas como é que é a vida real, a vida verdadeira do advogado na rotina dele? 90% transpiração, estudando realmente no escritório, elaborando as petições, conversando com colegas e atendendo clientes, né, porque acaba que essa é uma parte fundamental. E eu diria assim que 5, no máximo 10% realmente é exercendo a advocacia presencial. Até porque depois da pandemia ficou muito comum a videoconferência. Então acaba que audiências, julgamentos são na sua maioria virtuais. Mas eu, sempre que tenho oportunidade, eu faço questão do presencial. O olho no olho, a palavra falada, bem falada, realmente faz a diferença para o convencimento e para expor o direito do seu cliente. E o advogado, ele tem que ser um vendedor da profissão também, ou as causas caem no colo dele, no dia a dia? Como é que é isso? Eu acho que raríssimas exceções as causas, os clientes caem no colo, né? Eu acho que a questão de vendas, como o senhor sempre falou, é essencial em qualquer profissão que seja. E a advocacia, mais ainda. Aquele advogado atrás de uma mesa, na frente do computador, isso aqui acabou há 20 anos atrás e talvez até mais. A advocacia realmente ela é propositiva. Você tem que chegar no cliente, propor soluções, propor estratégias, propor uma oportunidade para ele. Esqueça se você acha que o cliente vai te procurar. Acontece, mas assim, em raríssimas exceções, ou então utilizando as mídias
talvez virtual, mídias Digitais, né? digitais, ou talvez a própria mídia no programa, enfim. Mas o advogado que não investe nessa mídia, ele não vai conseguir ter esse cliente no colo. Muito pelo contrário, ele tem que ter uma atitude propositiva. Ok. E qual o momento mais marcante da sua vida profissional até hoje? Aquele em que você disse, olha, eu nasci para fazer isso mesmo. Teve isso mesmo. 2017, teve um julgamento no Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Goiás, chama-se CAT, Conselho Administrativo Tributário. Assim, explicando para o público em geral que não conhece direito. Uma questão de decadência, é um instituto, uma matéria do direito que faz com que o fisco não possa cobrar o imposto. Então, assim, o empresário deve, mas não pagou e o fisco não pode cobrar mais. E a gente conseguiu, eu digo, o escritório, por meio da sustentação oral que eu fiz, uma tese, uma entrada de um prazo prescricional mais curto. E o Tribunal Administrativo Tributário aplicava um prazo mais longo. Então, digo com muita felicidade mesmo que a gente, por meio da atuação, conseguimos mudar o entendimento do Tribunal Administrativo do Estado de Goiás. Então, parabéns. Muito orgulho. Parabéns. Obrigado. Paulo, para quem está pensando em seguir na carreira do direito, que tipo de pessoa combina com a advocacia? Precisa gostar de debate? Precisa ser curioso? Qual que é o pré-requisito aí, na sua opinião? É engraçado, essa pergunta é muito interessante, porque eu tinha uma pré-definição. Para poder advogar, tem que ser uma pessoa que gosta de ler, gosta de estudar. E, de fato, você tem que ler, tem que estudar. Eu diria assim, você tem que dominar o vernáculo, você tem que saber português. Ler, interpretação de texto e escrever. Isso é o básico. Mas a caminhada vai te ensinando algumas coisas, né? Eu tenho entendido que tem habilidades, tem pessoas, às vezes, não é muito boa para escrever, mas é resolvedora. Isso é importante dentro do escritório. Ou não, às vezes tem uma pessoa que fica só atrás da mesa, digitando, não consegue atender cliente. Essa pessoa também é essencial. Então eu diria que todos os estilos são essenciais. Agora, para se tornar um advogado completo saber vender, saber explicar o direito para o cliente, saber sustentar o direito perante o tribunal e estar sempre atualizado. O direito o tempo todo está mudando. A gente está às vésperas de uma reforma. A reforma tributária já aconteceu e será implementada em 2027. O Código Civil está com um projeto de lei. Então, é muito dinâmico. Você não domina nada. Você está o tempo todo correndo atrás. Paulo, o que você diria para aquele jovem de 17 anos, 16 anos, 18 anos, que está em casa e que pensa em ser advogado, que está na dúvida, não sabe se entra na profissão ou não? Essa profissão é para todos? Não, com certeza é para quem é apaixonado em leitura, apaixonado em ler, apaixonado em se reinventar, em se redescobrir. Então é necessário entrega, é necessário estudo, é necessário para ser um advogado de qualidade, né? Obviamente, a gente está tentando falar do advogado padrão que qualquer escritório gostaria de contratar. Então, com certeza. Você atua hoje num escritório que está presente em várias capitais do Brasil, inclusive até fora do país, né? E você hoje é especialista na questão tributária. Quais foram as grandes mudanças dentro do segmento tributário nos últimos meses, que você acha que é importante os empresários também que estão nos assistindo ficarem ligados nisso? Exatamente isso. O escritório nosso ele tem sede em Ribeirão Preto, é um escritório de 56 anos, nasceu em Ribeirão Preto, estamos em São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e também em Portugal, em Porto e Lisboa. E as novidades... Eu inclusive dei uma palestra esses dias, a novidade é o tempo todo. Os contadores, eu dei aula para contabilidade, eles têm um princípio da precaução. O contador não pode correr riscos para o empresário. Então, o empresário tem que contratar o advogado para poder analisar as possibilidades de reduzir a carga tributária ou ter de volta valores que foram indevidamente pagos. De fato, então, o contador tem uma importância muito grande
aí dentro da sua profissão também, né? É fundamental, o nosso trabalho é em conjunto. A contabilidade é conformidade. Tem que colocar no papel o que a empresa vende, o que ela compra, lucro, etc. E as oportunidades a gente tenta buscar. E sempre olhando a jurisprudência, o que os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm julgado. Então a gente vai fazer um trabalho em conjunto. E mudança tem todo dia, né? Não sei, na verdade isso não é bom, né? Porque o empresário ele precisa de segurança jurídica, ele precisa saber que vai investir, qual que é a taxa de retorno, e isso a gente não tem no Brasil. Então, cada vez mais a importância do advogado tributarista. Por quê? Tem uma tese. Quem entrou, pega de volta o valor, se julgado procedente, né? Consegue restituir o valor indevidamente pago. Quem não entrou, o Supremo tem modulado a questão. Então, assim, aquele brocado romano que diz que o direito não socorre aos que dormem é muito mais evidente na área tributária. Hoje, no momento, é muito real. Sim. Paulo, além de advogado, você também é professor, participa de eventos, comissões, simpósios. Como esses compromissos ajudam a formar o profissional? Você acha que o advogado ele precisa realmente fazer parte de instituições, estar envolvido em simpósios e eventos? Até onde isso ajuda o profissional? Sem sombra de dúvida. O advogado tem que estar inserido na sociedade, seja na área tributária, civil, trabalhista. Ele tem que saber as dores do cliente. O que está acontecendo? E nada mais importante que estar inserido na própria OAB, associações, instituições. É essencial. E o advogado início de carreira, porque obviamente ele não vai ter clientes, né? Onde que ele pode angariar esse cliente? Exatamente participando das comissões da OAB, participando de associações, instituições, é essencial, concordo. Para fechar aqui essa parte, qual é a sua missão com a advocacia? Onde você quer chegar e qual é o legado que você quer deixar? Excelente pergunta. E é interessante, ontem eu estava pensando sobre isso, né? Se eu fosse recém-formado eu teria uma resposta, depois de 5 anos eu teria outra, depois de 10 outra, depois de 15 outra. Porque a gente acaba que é um produto do meio. Então hoje a minha resposta o meu objetivo é trazer uma solução para a dor do cliente. Na área tributária, qual que é a dor do cliente? Paguei mais do que deveria ou paguei indevidamente? É a gente tentar buscar de volta esse dinheiro que foi indevidamente pago ou, preventivamente, evitar que o cliente gaste mais do que deveria. Paulo, o escritório que você está é um dos maiores escritórios do Brasil. E o que você pretende ainda conquistar dentro da sua carreira? O objetivo mesmo é fazer a diferença. Como que você faz a diferença? Criando uma tese, defendendo uma solução que ninguém trouxe ainda, inovando, sendo o primeiro a trazer uma estratégia, um resultado que outros não trouxeram. Eu acho que o objetivo do direito tributário de qualquer profissão, dentro do direito, é esse, da advocacia. Ok. Para encerrar aqui, a gente vai fazer um ping-pong muito rápido aqui, para os telespectadores te conhecerem um pouco melhor. São perguntas rápidas com respostas bem rápidas, né? Um filme que define bem a sua jornada. Eita, isso é difícil, hein? Eu não estava preparado para essa pergunta, não. O filme que define a jornada... A sua jornada. Você gosta de cinema? Gosto demais, com certeza, mas... Não vem nenhuma à mente agora. Não. Tá certo. Uma palavra que te define como advogado. A determinação. Um hobby para aliviar o estresse da advocacia. 2. Produzir cerveja e faço o próprio macarrão. Já experimentei os dois, viu? Ele é bom no assunto. Uma lembrança feliz da sua infância. Lembrança feliz? Eu acho que são viagens. Viagens marcam. Eu sempre tento fazer isso com meus filhos. Tempo de qualidade, né? Um lugar que te renova. Eu gosto muito de Pirenópolis, cachoeira, estar conectado com a natureza faz muito sentido para mim. Família para você é o quê? Família estarmos juntos, né? Confiança, Porto Seguro. O programa está terminando aqui, mas antes de encerrar, só mais um lembrete para você que é empresário. O Portal Goiás de Norte a Sul é o espaço certo para que a sua empresa seja vista
e valorizada na internet. São milhares de acessos de oportunidades todos os dias. E sua empresa também pode estar lá, com uma landing page contando e mostrando os seus produtos, seus serviços. Fale com a gente, ok? Paulo, quero encerrar aqui o programa, tá? Te agradeço demais pela sua vinda. Para mim foi uma honra poder te entrevistar aqui, principalmente por ser o meu filho, né, e ver o sucesso que você tem hoje na área em que você atua. Muito obrigado pela sua vinda. A honra é toda minha. Pode me convidar sempre, vai ser uma honra, um prazer estar aqui. Ok. E eu encerro o programa de hoje com a seguinte frase. A advocacia é uma vocação de coragem. Defender o direito é defender a esperança, ok? E assim, encerramos aqui mais uma edição do seu Goiás de Norte a Sul. Hoje tivemos uma conversa muito especial, não apenas sobre o direito tributário, mas sobre as escolhas, propósitos e paixões. E o Paulo Felipe, a quem eu tenho o orgulho e a honra de chamar de filho, representa uma nova geração de advogados preparados, éticos e humanos. E se a nossa conversa de hoje te ajudou a olhar para você mesmo com mais clareza, já valeu a pena tudo que mostramos aqui, ok? Seja qual for a sua escolha, que ela seja feita com coração. E se for a advocacia, vá em frente, vá com firmeza, vá com dignidade, ok? Bom, acesse o nosso portal goiasdenorteasul.com.br, nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Para você, um grande abraço, ok? Fique com Deus e até a semana que vem, na próxima edição do programa. Até lá! Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural JR Embalagens. Mega Refrigeração. Mona Lisa. Esquadrias em Madeira. Laboratório Núcleo.